mais um vídeo do nosso devocional criativo e a gente está fazendo uma série de 7 dias, de oração, semana de oração pelos filhos. Hoje é o 5º dia. Na verdade, a gente não está fazendo uma série na sequência dos dias, mas é na sequência do tempo da oração. Então, a cada tema, indicado pela Jéssica Nunes, lá no Instagram dela, Jéssica Nunes Oficial, ela sugeriu alguns textos bíblicos, um texto bíblico para cada dia de oração e para cada tema, para cada área de oração pelos nossos filhos. E aí, utilizando esse calendário dela e essas indicações dos textos bíblicos, nós estamos fazendo aqui o devocional criativo. E como eu sempre instruo, a conversa com Deus ela deve ser no tempo de Deus e não no nosso. Então, são 7 momentos de oração, mas esses 7 momentos de oração devem ser 7 momentos em que você consegue compreender que já dá para passar para um outro assunto de oração, uma outra área específica a respeito dos seus filhos. E Deus vai indicando isso, no seu hábito devocional, você vai conseguindo entender quando o assunto vai mudando também, quando Deus quer falar sobre outra coisa, quando Deus quer dar continuidade no assunto também. Então, você que está acompanhando aí a semana de oração, não precisa se preocupar em ser uma vez por dia, um tema a cada dia, não. Vai no tempo em que Deus quer conversar com você, no tema em que Deus quer conversar com você e vai falando com Deus a respeito dos seus filhos. E hoje nós vamos falar sobre, conversar com Deus sobre o futuro dos nossos filhos. Sobre o futuro dos nossos filhos. Não tem nada que nos preocupe mais do que aquilo que a gente tem visto, nos nossos dias, nos nossos tempos. Quem nunca parou para se perguntar, ai meu Deus, o que será do futuro dos nossos filhos, o que será, principalmente quem tem criança pequena e tem visto aí a evolução da tecnologia, o avanço, os pontos positivos e negativos também dessa velocidade na comunicação. Também aqueles que têm filhos maiores também se preocupam, o que será do meu filho, como será quando eu partir, como será quando casar, quando viajar, quando arrumar um trabalho. Então, até não importa qual seja a idade dos filhos, com certeza a preocupação com o futuro é algo assim que nos ronda, pelo menos de vez em quando, se não todo o tempo. E Deus ele tem interesse em não só nos tranquilizar em relação ao futuro, mas também em orientar sobre essa questão, em participar nessa construção do futuro dos nossos filhos. Então, a construção do futuro dos nossos filhos não é daqui a alguns anos, a construção do futuro dos nossos filhos é o hoje, é o presente. Então, aquilo que eles vão construindo nesse atual presente, nesse momento, vai influenciar diretamente no futuro deles. Então, se Deus for presente no tempo presente, se Deus for presente agora na vida dos nossos filhos, ele vai ser presente também no futuro. É isso que a Bíblia nos ensina. E se a gente instruir no caminho que deve andar, nem quando envelhecer, ou seja, se a gente andar com eles agora, se ensinar os nossos filhos a andarem com Cristo agora, andarem com Deus agora, nem quando envelhecer eles vão andar sem Ele, ou vão andar sem perceber que Ele esteja presente, porque Deus sempre estará junto dos nossos filhos, independente do caminho que os nossos filhos tomem, Então, Deus sempre estará presente. E aí, para hoje, eu vou usar aqui uma foto, e eu escolhi essa foto deles de colégio, de festinha de colégio, de festinha de Dia das Mães, mas que eles estão uniformizados. Vou usar essa foto porque a construção deles do futuro tem a ver também com as escolhas que eles vão tomar baseados na sua formação, na sua sequência de aprendizado e conhecimento. Eu ganhei um bloco, esse aqui,
ganhei na última oficina de treinamento que eu fui dar de devocional criativo, última oficina de devocional criativo, eu ganhei esse bloquinho aqui, esse conjuntinho, né, de post-its coloridos, e eu vou usar então a embalagem, porque olha que bonitinha a embalagem, vou usar a embalagem aqui no formato envelopado, e vou usar aqui esses post-its coloridinhos, bonitinhos, que eu ganhei também, provavelmente eu vou usar esse, mas vamos desenvolver aqui, que eu vou ver. Tem também essa caneta marca-texto, que eu encontrei, na verdade eu encontrei ela de outras cores, né? Ela é metalizada, fica bem bacana, caneta comum, né? Canetinha comum, e a caneta aqui, que eu também ganhei na oficina de devocional criativo, tá bom? Cola, tesoura e a Bíblia. Hoje o texto bíblico é em Jeremias 29:11. Toda vez que você for preparar o seu material, que você for começar o seu devocional criativo, esteja com todo o material perto de você, que é para você se movimentar, ter que sair menos desse espaço aqui, né? Ter que procurar, ter que buscar. Então esteja com tudo perto de você, para que facilite aí também na continuidade da conversa com Cristo, tá ok? E aí nós vamos ler então Jeremias 29:11, que diz assim na minha Bíblia: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vou destacar esse texto aqui, ó, vou usar a caneta metalizada. Como eu não sei como ela fica, eu vou começar, ó, ela não tampa o texto não, olha que bonito que ela fica. Na verdade, o de metalizado, ela nem tem tanto, né, o tom metalizado não, gente. Não sei se dá para vocês verem, mas ela tem um tom meio diferente, né, do marca-texto amarelo ou do pastel. Tá metalizado não fica não, dá um leve brilho. Dá um leve brilho, mas fica bonito. Olha que texto bonito, né? Que marcação bonita. Vou pegar o amarelo comum aqui e vou fazer aqueles pontinhos que eu gosto, né? Os pontilismos aqui. Assim, em volta, tudo, só para enfeitar. Pronto. Vou até fazer para cá, ó. Aí. Pronto. Já marquei. Vou recortar aqui a figura. Enquanto isso, vamos pensar aqui no texto. O texto Jeremias 29:11 fala de algo que deve nos confortar muito, nos consolar muito, acalmar os nossos corações mesmo, né? Mas antes de falar sobre essa promessa, sobre essa informação relevante, tem um coração aqui de adesivo, vou tirar. Antes de falar essa orientação relevante aqui que tem no texto, eu vou começar do final do texto, que diz assim: sou eu, o Senhor, quem está falando. Nenhuma instrução de Deus vai fazer o efeito que precisa fazer na nossa vida, de transmitir segurança, de nos acalmar, de nos acalentar. Vai fazer sentido se ele não for o nosso Senhor. Se ele não for o nosso Senhor, se nós não acreditarmos, não dermos crédito ao senhorio dele na nossa vida, nenhuma instrução dele faz sentido, vai fazer sentido, vai realmente fazer sentido para a gente, vai trazer o consolo, o conforto,
a orientação que tem a proposta do texto bíblico, né? Então, o Senhor precisa ser o nosso Senhor. E a gente precisa dar crédito a isso. Quem é que está dizendo? É o Senhor. Então, se é o Senhor quem está dizendo, não há sombra de dúvidas de que é verdade, de que vai acontecer, de que é realmente desse jeito que ele está falando que vai ser. Então, a gente precisa definir qual é o papel desse Senhor na nossa vida. Entendeu? Até que ponto ele realmente influencia aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, até que ponto ele é realmente Senhor da minha vida, Senhor da história da minha vida e da vida dos meus filhos também, tá? Então, definam isso primeiro. Se relacionem com Deus primeiro de forma que ele seja seu Senhor, para que todo o texto bíblico faça o efeito esperado ou cumpra o seu papel, ok? Eu recortei aqui, deixei as bolinhas aqui do lado, ó. Tá vendo que tinha já? Achei bonitinho, porque eu marquei de amarelo. Eu vou pegar aquele, né, o envelope aqui da embalagem. Tá? Ele é dobradinho assim. Eu vou amassar para ficar fininho, né? Para não ficar alto na página. Aqui, ó. Tá? Ele vai ficar fininho. E vou prender aqui, ó, as crianças. Vou prender as crianças aqui. E quando eu for fazer, quando eu for ler as informações que eu vou anotar, eu levanto. Vou prender aqui. Atrás da foto tem, eu escrevo sempre a data, onde foi, né? Então, aqui até cortou o nome do colégio, mas a data ficou, 2022. Eu vou deixar a data, vou destacar aqui a data. Ó, tá vendo? Essa foto é uma foto de 2022. Vou deixar e vou colar aqui, ó, os pezinhos das crianças. Eu vou usar esse post-it aqui. Muito bonitinho. Vou colar aqui, ó. Aí. O mais importante do devocional criativo é o registro da sua conversa com Deus. É aquilo que você entende, que Deus vai conversando com você, você vai entendendo e vai registrando. Então, nos espaços do texto, né, é bom a gente marcar com as cores, com a gente destacar, mas o mais importante é aquilo que Deus vai falando com a gente no devocional. Então, nesse texto aqui, que fala sobre o futuro dos nossos filhos, Deus deixa registrado algumas informações. Então, a primeira... Deixa eu pegar a caneta aqui. A primeira é a garantia de que é Deus quem está falando, né? Vou botar aqui, ó. O futuro é garantido. O futuro é garantido por Deus.
ele não falha naquilo que promete, né? Ele cumpre aquilo que promete. Então ele vai dizer aqui, olha, sou eu, o Senhor, quem está falando, não é ninguém que está dizendo, né? Não é um slogan de uma boa faculdade, de um bom emprego, uma proposta de um bom emprego. Não é nada disso que está garantindo que o futuro dos nossos filhos será um futuro de sucesso, de prosperidade, de coisa boa, cheio de esperança vindo da parte do Senhor, né? É o próprio Senhor quem está garantindo. Então, o futuro está garantido por Deus. Vou colocar aqui Jeremias 29, 11. Texto importante, né? Quando vier a ansiedade, a preocupação, né? Aquela ânsia, né? De o que será, como será o futuro, de que jeito será, de que forma será. A gente precisa lembrar que a dependência do sucesso do futuro não está em nada que a gente possa garantir, por melhores pais que sejamos, por melhores mães que sejamos, por melhores estudos ou trabalho que os nossos filhos tenham, pelas melhores profissões, carreiras que eles tenham. Nada disso pode garantir um futuro cheio de esperança, um futuro com paz, com segurança. O que pode garantir é a certeza da confiança, é a certeza e a confiança na promessa de Deus. É Deus quem garante, né? E quais são as expectativas que a gente pode ter a respeito desse futuro? Primeiro, de que Deus conhece os planos que tem para a gente. Então, se Ele conhece os planos que tem para a gente pode conversar com Ele sobre que planos são esses, né? Que planos são esses? Não faça os planos sem conversar com Deus, para saber quais são os deles. Entre os seus e os de Deus, você prefere de quem? Né? Eu prefiro os de Deus. Então, eu conto os planos para Deus a respeito dos meus filhos, mas eu peço a Ele para que Ele compartilhe comigo também, para que eu não atrapalhe os planos dele em relação aos nossos filhos, né? Como é que eu posso participar disso, Senhor? Como é que eu posso contribuir para que os seus planos se cumpram na vida dos nossos filhos? Então, Deus tem um plano. Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito. Vou colocar aqui, ó. Quero participar sem atrapalhar. Quero participar sem atrapalhar desse plano. Segundo, ele diz aqui, eu sei o plano que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então, um caminho de prosperidade. A prosperidade pode fazer com que a busca pela prosperidade pode fazer com que os nossos filhos caminhem em direção diferente à prosperidade que o Senhor tem. Então, é uma prosperidade vinda de Deus. Vinda de Deus e não a que afasta dele, né? E não a que afaste. E não a que afaste dele, né? Os nossos filhos dele, do caminho dele. Então é essa prosperidade que a gente precisa fazer os nossos filhos buscarem. E isso só vem conhecendo a vontade de Deus. Só vem conhecendo quando eles conhecem a vontade de Deus.
Então, eles precisam ser apresentados à vontade de Deus também. Vou usar outro. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colar aqui atrás. Deixa assim. Pronto. Tá? Porque aí eu consigo fazer assim, ó. Consigo ler aqui também. Vou escrever a minha oração. Peça ao Senhor para te ajudar também a entender os caminhos, os planos, a confiar totalmente nos planos de Deus. É óbvio que você pode fazer planos para os seus filhos, você pode desejar coisas para o futuro dos seus filhos, mas apresente tudo isso a Deus e permita que o dele seja a prioridade, que os planos dele sejam a prioridade, que a vontade dele seja a prioridade. E aí ensine também os seus filhos a buscar essa vontade de Deus, né? Eles precisam ter desejos, precisam ter sonhos, precisam almejar prosperidade, almejar avanço, almejar futuro, mas tudo isso eles precisam entender que devem ser submissos à vontade do Senhor, porque é ela que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, né? Então é Ele que vai direcionar realmente a uma prosperidade que vai abençoar não só a vida dos nossos filhos, mas a vida das pessoas que estão à volta dele também, porque vai fazê-los caminhar no plano perfeito de Deus, cheio de esperança, né? Então, ore relacionado aos seus filhos também. Aí, vou escrever aqui atrás da foto, vou fazer um lettering aqui com o texto de Jeremias 29:11. Para não manchar, né? Para não manchar e nem borrar, né? Conforme passar a mão, por ser papel de foto, é lisinho, né? Eu vou usar a caneta de marca CD, tá?
pronto aqui, ó, as informações sobre o devocional, a oração, pedindo ao Senhor para que diga para mim, né, quais são os planos. Eu quero conhecer os planos de Deus a respeito dos meus filhos. Lembre de orar pelos seus filhos, né, nominalmente, não num pacote, porque Deus não tem um plano para todos. Aliás, Deus tem um plano que inclui todos, né? Mas tem participação específica de cada um. Então, peça a Deus especificamente por cada um, para que Deus te ajude a entender os planos, para que você possa servir, né, como pai, como mãe, como instrutor aí dos seus filhos, para que possa servir de orientação de Deus, né? Para orientá-los quando eles não souberem que caminho tomar, que decisão seguir, né? Então, peça a Deus para que Ele revele qual a sua participação, como é que você pode colaborar, como é que você pode ajudar a não desviá-los, né, do caminho do Senhor. Então, que os planos, nossos planos, sejam os planos do Senhor também, estejam em conformidade com os planos do Senhor. Então, ore também ao Senhor pela vida dos seus filhos e pela sua própria vida, como participante aí dessa construção do futuro dos seus filhos e por aquele que vai estar orientando também no caminho do futuro dos seus filhos, tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor os guarde. Eu vou prender aqui. Eu vou prender, tá? Deixa eu ver aonde. Vou prender aqui embaixo, porque é pesadinho. Vou prender com fita dupla face. Pronto, tá aí o devocional, tá? E aí, tá aqui. Consigo levantar, né? Isso. Consigo levantar aqui e ver o devocional, tá bom?